Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Sabe uma coisa que os alunos sempre me perguntam? Professora, por que chamam acidentes ósseos? Quem já ouviu falar sobre acidentes ósseos? Será que acidente ósseo é quando uma pessoa fratura um osso? Caiu, machucou, fraturou um osso é um acidente ósseo? Será que é isso? Vamos lá então? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os acidentes ósseos. Vamos lá? Vamos? Se você estuda anatomia, não importa se agora, começou agora, se você já estuda há um tempo, com certeza você já ouviu ou vai ouvir o termo acidente ósseo. Acidente ósseo não é uma fratura, não é quando você caiu quando é criança e machucou o braço, não é isso, tá? Acidentes ósseos são elementos que ficam dispersos na superfície do osso, tá certo? Nós temos três tipos principais de acidentes ósseos: os que são em eminência ou saliência, os que são em depressão e os que são orifícios de passagem, tá certo? Quem já viu um osso na vida, com certeza já percebeu que eles não são totalmente isentos de saliências ou depressões, tá certo? Agora, nós vamos começar a falar de alguns desses acidentes ósseos, certo? Nós vamos começar aqui por eminências ou saliências. Eminências ou saliências são elementos que estão, como o próprio nome já sugere pra gente, são elementos que estão em evidência ali na superfície do osso, tá? Eles podem ser articulares ou não articulares. Quando eles são articulares, eles podem ou não estar recobertos por cartilagem articular. Quando eles não são articulares, eles estão nas outras superfícies ósseas, geralmente eles servem de pontos de ancoragem para músculos ou ligamentos, tá certo? Então, o próprio movimento de tração ali do músculo ou do ligamento sobre o osso faz com que ali tenha um pouco mais de depósito de cálcio, certo? Nós temos uma série desses elementos. Vamos começar lá, por exemplo, capítulo. Capítulo é um acidente ósseo em eminência. Por exemplo, o capítulo do úmero, tá certo? É uma saliência redondinha, pequenininha. Nós temos outro que é um pouquinho maior, chamado de côndilo. Geralmente os côndilos eles são em duplas, né? Côndilo medial e lateral, tá? Por exemplo, como os côndilos do fêmur. Nós temos um outro da família aí do côndilo que a gente chama de epicôndilo. Epi quer dizer acima. Então, epicôndilo vão ser saliências ou regiões que estão acima dos côndilos, tá? Por exemplo, os epicôndilos medial e lateral do úmero, certo? Outro exemplo de elemento, né, de acidente ósseo em eminência são a crista. Por exemplo, lá no osso do quadril, nós temos lá a crista ilíaca, né? Crista, como se fosse uma crista de galo, tá? Crista ilíaca é um outro elemento em eminência, tá certo? Outro elemento, cabeça, né? Por exemplo, cabeça do úmero, cabeça do fêmur, a cabeça do rádio, tá certo? Outro elemento, linha. A linha áspera do fêmur, por exemplo, que fica lá na parte posterior do fêmur. Outro elemento, maléolo. Maléolo são aquelas duas proeminências ósseas que nós temos tanto na tíbia quanto na fíbula, por exemplo. E aí, aos termos de posição, maléolo medial e maléolo lateral, dependendo do osso que ele estiver, tá certo? Maléolo medial e maléolo lateral. Maléolo lateral na fíbula, maléolo medial na tíbia. Outro elemento em saliência, protuberância, tá? Olha o nome, protuberância. Já lembra pra gente alguma coisa saliente. Então, por exemplo, aqui, ó, a protuberância occipital externa, tá? É um exemplo aí de protuberância. Outro elemento, a espinha, por exemplo. Espinha também é um elemento que está saliente ali no osso. Por exemplo, espinha da escápula, tá? Espinha da escápula é um elemento saliente. Parente da espinha, a gente também tem o processo espinhoso. Por exemplo, também lá na vértebra a gente tem o processo espinhoso, que parece um espinhozinho mesmo de rosa, tá certo? Outro elemento, trocânter, né? O trocânter maior e menor lá no fêmur. Parente do trocânter nós temos o tubérculo, né? Como o tubérculo maior e menor também no úmero. Outro elemento de saliência, nós temos a
tróclea. A tróclea é um elemento que o próprio nome dela já sugere pra gente ali uma roldana ou um carretelzinho, como a tróclea lá do úmero, tá certo? Só que nem só de saliências ou eminências vivem os ossos. Nós também temos acidentes que são depressões, certo? São marquinhas que são deixadas ali nos ossos. Por exemplo, fóvea, tá? Lá, um exemplo, a fóvea costal. Quando a vértebra se articula lá com a costela, ela vai deixar ali uma depressãozinha chamada de fóvea, tá? Fóvea costal. Vai ter ali tanto no processo transverso quanto no corpo da vértebra. Outro tipo de elemento, a fossa. Por exemplo, a fossa supraespinal ou a fossa infraespinal lá na escápula. Nós temos lá a espinha da escápula, né, que é um elemento que é uma eminência, e o espaço que ela forma acima e abaixo a gente chama de fossa, tá certo? Que é aquele preenchido ali por músculos supraespinal e músculo infraespinal, certo? Outro elemento, sulco. O sulco é um elemento, ó, sulco com L, certo? O sulco é um elemento que geralmente acomoda ali algum elemento, ou um tendão de músculo, ou um nervo. Por exemplo, aqui ó, o sulco que nós temos aqui no úmero, que vai estar acomodando ali o tendão do bíceps braquial, certo? Outro tipo de elemento que nós temos é a incisura. Por exemplo, a incisura esquiática, lá no osso do quadril, ali perto da espinha esquiática, nós temos ali a incisura maior e menor. Outros dois elementos, nós temos também impressão e recesso, que são um pouquinho mais difíceis da gente visualizar aí nos termos anatômicos, tá certo? E para nós terminarmos, nós já vimos saliências, certo? Eminências, já vimos ali algumas depressões. Agora a gente vai falar de alguns orifícios que geralmente servem de passagem, tá certo? Então, por exemplo, forame. Forame é o mais comum deles. Inclusive, nós temos um gigante chamado de forame magno, né? Magno quer dizer grande. Então, forame magno, aquele forame grande que a gente tem no crânio, bem lá na base do crânio, que dá passagem ali para a medula espinhal. Inclusive, ele deve até, é um dos critérios que a gente usa para delimitar o que é tronco cefálico e o que é medula espinal, tá certo? Outro orifício de passagem são ósteos, tá? São ósteos que nós temos, geralmente ósteos nutrícium, pode passar ali algum vaso para determinado local, certo? Meato. Meato também são orifícios de passagem. Por exemplo, aqui, o meato acústico externo, certo? Esse é o orifício de entrada do som aqui no crânio. Poro também é um outro termo que vocês podem usar, também podem encontrar descrito, alguns autores até colocam como poro acústico externo. Hiato. Fissura, por exemplo, lá na órbita, nós temos ali a fissura orbital, que dá passagem ali para nervos e vasos, tá certo? Então, esses são alguns termos de orifício ou de passagem. Esses termos são bastante importantes quando a gente está estudando os ossos, né? Para a gente poder entendê-los. Então, por exemplo, aqui, ó, crista, lembra que a gente falou? Crista ilíaca. Espinha ilíaca, aqui ó, espinha ilíaca antero-superior. Olha como os termos de posição anatômica são importantes. Olha, espinha, porque é uma ponta saliente, certo? Que lembra um espinho, então é uma eminência. Ilíaca, porque está no osso íleo do quadril. Antero, porque ela está na frente, não está na parte posterior. Superior. Então, se eu tenho um termo chamado espinha ilíaca antero-superior, eu já posso saber, né, ou deduzir que vou ter alguma outra chamada de antero inferior, certo? Da mesma forma que a gente vai ter as póstero superior e inferior também, certo? Ó, aqui, ó, forame, uma passagem, né? Aqui nesse caso, forame obturado, lá no osso do quadril, né? Olha aqui, ó, a espinha esquiática, né? Um exemplo aqui, ó, espinha esquiática, e aqui as incisuras, ó, maior e menor, tá certo? São elementos, né? Termos de acidente ósseo que a gente tem aqui, não em eminência, em depressão, tá certo? Espinhas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha esclarecido para vocês a importância desses termos de acidentes ósseos, tá certo? E se você gostou, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e manda para um amigo. Se ele é curioso, se ele é estudante da área da saúde, não importa, o importante é a gente divulgar, tá certo? Então, até os próximos, tchau!